Abra sua Bíblia, por favor, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. A minha intenção nessa semana de avivamento, ela trazer uma palavra daquelas que tem cara de avivamento, que tem umas que não tem. Ou, se houvesse alguma exceção, né, uma prioridade para mim tem sido compartilhar as palavras que promovem essa literatura, os livros novos que a gente tem lançado. Mas eu senti algo muito peculiar da parte de Deus de falar hoje. Eu acredito que, embora talvez, à medida em que vamos falando, não pareça que nós estamos provocando sua fé para viver nesse lugar de avivamento, você vai entender que se a mensagem for absorvida e praticada, ela vai ser aquele tipo de faísca de ignição que muda a forma como você está vivendo ou se relacionando com Deus, vivendo a própria vida cristã. Então vamos lá, Lucas capítulo 5. Nós vamos ler primeiro o versículo 36. E aí você pode deixar aberto ou marcado, porque daqui a pouquinho nós vamos ler também o versículo 37, 38 e 39. O texto diz assim, Jesus falando: também lhes contou uma parábola. Ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sob roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova. E além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Quando Jesus começa dizendo, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar na roupa velha, essa frase ninguém, ela não destaca impossibilidade, tipo ninguém faz porque não é possível ser feito. Ela na verdade fala de sensatez. Ninguém faz porque não tem a menor lógica agir dessa forma. Agora, eu e você pensamos roupa na mentalidade dos nossos dias, que é qual? Roupa, comparado à antiguidade, é hoje um artigo quase descartável. A facilidade que nós temos de acesso, não apenas em termos de preço, mas de quantidade, de opções, ela é gigantesca, né? Porque quando você pensa em como era aqueles dias, as pessoas não viajavam como a gente hoje. Estava agora numa viagem de 15 dias que eu fiz para a Europa e para o Japão, e os irmãos não acreditavam que eu estava fazendo a viagem com a mala de mão. Não é possível que tudo que você precisa para 15 dias está aí. Falei, eu ainda tenho uma mala de mão. Estava bem gordinha, apertadinha. Falei, eu ainda tenho uma mala de mão. Eu falei, sabia que na antiguidade o povo viajava sem mala? Na antiguidade não apenas viajavam, viviam. Então o camarada saía para uma viagem, não tinha o meio de transporte que nós temos hoje, não tinha hotel pelo meio do caminho, não tinha loja de conveniência para comprar comida. Alguns deles tomavam banho quando encontravam um rio no caminho, alguns esperavam a roupa secar para continuar a viagem, outros saíam com ela molhada, secando no corpo enquanto caminhavam. Então, a própria forma e a maneira de viver, porque roupa na antiguidade era uma confecção manual, artesanal. Então, para preparar tecido, para trabalhar a confecção de tecido, eles não tinham demanda nem para atender todo mundo e nem a capacidade de, salvo raras exceções, de gente muito rica, ter mais do que uma roupa. Por que eu quero que você pense assim? Porque imagina que então o guarda-roupa não tem tantas opções. Agora a pessoa está com uma roupa velha, rota, rasgada, já remendada. E aí alguém dá de presente para ela uma roupa nova, completamente nova. Qual é a atitude que a lógica sugere? Você descarta a velha, que já não está dando mais, e troca ela pela nova, problema resolvido, concorda comigo? Então Jesus diz, ninguém numa situação dessa vai dizer, não preciso da roupa nova toda. Como tem um buraco aqui na minha velha, vamos fazer o seguinte, vamos cortar só um pedaço da roupa nova para remendar a velha. Jesus disse, se o cara fizer isso, além de estragar a roupa nova, e não resolver o problema da velha, que daqui a pouco vai estar em necessidade novamente. Então ninguém faz porque não há lógica. Agora, por que é que Jesus vem contar uma história de algo que ninguém faz? Se ninguém faz e ninguém nunca vai fazer, não precisava nem conversar a respeito disso. Mas Jesus sabe que ninguém fazia isso no natural, mas que haveria uma tendência de os seus futuros discípulos reproduzirem esse comportamento na vida espiritual. E aqui eu quero que você possa entender uma realidade da palavra de Deus. Essa realidade diz respeito a como lidamos com coisas novas e velhas.
Eu acredito que existe uma desordem na igreja dos nossos dias, porque alguns acreditam que o reino de Deus é baseado só de novidade e não valorizam, além das coisas novas, outras velhas. Outros erram não porque não conseguem reconhecer que há lugar para os dois. Até reconhecem que tem lugar para os dois, mas fazem uma verdadeira confusão de aplicação. Tem gente tentando renovar aquilo que deveria envelhecer, e tem gente vivendo de coisa velha que era para ter sido renovada. Eu acredito que essas roupas têm um significado muito específico. Roupas na Bíblia, do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse, fala da condição do homem diante de Deus. Quando o homem peca, se vê espiritualmente nu. Quando ele tenta resolver o seu problema vestindo-se de folhas de figueira, Deus diz: não dá, vai ter que ser do meu jeito. Deus mata um animal, é a menção do primeiro sacrifício na Bíblia, para então vesti-los. Então, desde Gênesis até Apocalipse, quando a Bíblia fala de lavar as vestes no sangue do Cordeiro, o significado das roupas é a condição do homem diante de Deus. Roupa suja na Bíblia normalmente fala de pecado, roupa limpa fala de gente que foi lavada por Deus, santificada, purificada dos seus pecados. Roupa fala da condição do homem diante de Deus. É por isso que o apóstolo Paulo compara uma realidade a uma roupa, quando ele diz que nós temos que nos despir, desvestir do velho homem e nos revestir do novo homem, criado segundo Deus em verdadeira justiça e santidade. Então eu e você nos convertemos, nós chegamos com a roupa velha, um homem velho, um comportamento velho, e Deus diz: esse negócio que você trouxe da vida que vivia não serve mais. Estou te dando um novo homem, uma nova roupagem espiritual. E qual é a orientação bíblica clara? Dá um fim no velho e vista logo o novo. O problema é que tem muita gente tentando viver o evangelho sem fazer a troca. Ele olha para o pacote novo e completo de provisão que Deus está dando, e é como se ele falasse: mas eu não preciso de tudo isso. Eu só preciso de um pedaço de pano para remendar o buraco, porque ele quer preservar o velho. Ele só pensa naquela parte que ele acredita que a roupa velha precisa de ajuste. E muita gente está tentando viver o evangelho dessa forma. O que Deus tem para mim e para você é uma provisão completa de mudança e transformação em todas as áreas da nossa vida. Mas o problema é que alguns de nós chegamos e a gente não quer tudo. A gente quer só um pedaço. Não, eu não quero essa parte aí da santidade, eu só queria resolver meu casamento. Não, eu não quero essa parte da integridade nos negócios, eu só quero resolver meu problema financeiro. E as pessoas diminuem a provisão de Deus, que é muito maior, em algo muito menor, sem entender que o problema da atitude delas não é apenas diminuir o que Deus ofereceu, é inutilizar o que Ele ofereceu. E essa atitude delas não vai resolver o problema delas. Algo que eu e você precisamos entender dentro da orientação de Jesus. Eu acredito que nós temos uma dificuldade de entender a ideia de renovo, de restauração da parte de Deus. Infelizmente, muitos de nós estamos escolhendo viver de remendo em vez de viver de renovo. Estamos escolhendo tentar arrumar só um pedaço da nossa vida, quando Deus está dizendo: eu posso mudar ela toda, e não apenas um pedaço dela. Gente, algo tem mudado de uma geração para outra em pouco tempo. Quando eu era garoto, a maior parte dos testemunhos dentro da igreja diziam respeito à transformação, à mudança de vida. Por outro lado, a gente não tinha tanto testemunho de cura, de provisão financeira. E eu dou graças a Deus que a gente vê cada vez mais intervenção em outras áreas. Mas o que me assusta é que a gente ouve cada vez menos testemunhos de transformação. Então o evangelho agora funciona para resolver problema imediato, mas não funciona mais para mudar completamente a vida da gente. Não é que o evangelho perdeu a sua eficácia, é que a maneira como nós estamos nos relacionando com aquilo que Deus oferece limita e diminui o que Ele gostaria de fazer na nossa vida. Eu chamo isso de uma mentalidade de departamentalização. Nós não conseguimos olhar o todo, a gente tem que dividir em caixinhas menores, em departamentos. Você não consegue, às vezes, enxergar a pizza toda, tem que enxergar uma ou outra fatia. E basicamente a gente faz isso em todas as áreas. Vamos falar do nosso relacionamento com a palavra. Maioria de nós vai encontrar na maioria das boas livrarias evangélicas para vender, se é que você já não tem em casa, uma caixinha de promessa. Mas duvido você encontrar uma caixinha de exortação. Não existe. Por que não existe? Porque ninguém é louco de fazer um produto que não vende. E por que não vende? Porque a gente não quer ouvir exortação. A gente só quer ouvir promessa. Agora em Josué 23, de 14 a 16,
ele se levanta para advertir a sua geração e diz: tudo quanto Deus falou pela boca de Moisés, seu servo, vai se cumprir. Ele diz: para o bem ou para o mal. O que ele está dizendo? A palavra de Deus é a verdade, é toda ela. Quando ele faz promessas boas e quando ele te adverte de consequências ruins. Não dá para você olhar e dizer: não, a promessa é verdade, esse não é. Porque a maioria de nós quer relacionar com a palavra de Deus assim. Então eu vou todo dia fazer a santa loteria na caixinha de promessas e olhar lá mais uma declaração boa de que vai dar tudo certo. Mas quando Deus está advertindo a respeito de mudar e ajustar o caminho, eu ignoro isso. Então na hora de reivindicar a promessa, o crente está lá: tua palavra é a verdade, o Senhor se comprometeu, não pode mudar. E quando ele falou a respeito de você mudar de vida, não é verdade? Mas a gente vai se tornando seletivo naquilo que interessa. E consciente ou inconsciente, nós começamos a descartar aquilo que não interessa. Vamos deixar de lado o assunto da oração, da palavra, e falar um pouco sobre oração. Oração, na cabeça da maioria dos crentes, é o meio através do qual a gente consegue de Deus tudo aquilo que a gente quer. E eu não vou negar que exista um aspecto da verdade nessa afirmação. Mas não dá para dizer que ela carrega toda a verdade. Porque a oração em contrapartida também deveria ser o meio através do qual Deus consegue de nós o que Ele quer. E não só a gente conseguindo dele o que a gente quer. Você lembra de Jesus no Getsemane, dobrando o joelho, dizendo: seja feita não a minha, mas a sua vontade. Oração deveria ser parte de um ambiente de rendição na nossa vida, quando a gente abre mão do que a gente quer para que aquilo que Ele quer se cumpra. Então tem os dois lados. Mas a maioria de nós só olha a parte que interessa. Não, oração é o meio, através do qual eu consigo de Deus tudo que eu quero. E Deus conseguir de mim o que Ele quer. Não, isso não é importante. E a gente vai agindo sempre dessa forma. A gente olha o assunto da oração e diz: não quero a roupa toda, quero um pedaço. A gente olha a palavra e diz: não quero a roupa toda, quero um pedaço. Andando por aí, eu ouço muita gente me perguntando, principalmente quando vou falar em eventos de liderança. Às vezes os pastores me perguntam: de que denominação você é? Eu entendo o motivo da pergunta. Eles querem reconhecer meu código básico de crença, né? Meu trilho de crenças principais. Mas normalmente eu gosto de dar uma resposta que deixa os líderes ainda mais perdidos do que antes de perguntar. Eu normalmente olho para eles e digo: depende. Os caras me olham e dizem: como assim depende? Eu falo para eles: dependendo o assunto que você quiser discutir, a minha denominação muda. Eu falo para as pessoas: você quer discutir a respeito de evangelismo? Eu estou com o velho e antigo Exército da Salvação. Um dos primeiros grupos que começaram a dizer para a igreja: nós temos que sair lá fora, nos becos e valados, buscar o pecador lá onde ele está e tocá-lo em todas as suas necessidades, não só pregando o evangelho, mas dando comida para o faminto, vestindo o necessitado. Se você quiser conversar comigo, por exemplo, a respeito de batismo, eu estou com os anabatistas, aqueles primeiros grupos que voltaram a praticar o batismo de acordo com o modelo bíblico da imersão. Se você quiser discutir santidade ou a vida de santificação, vou dizer: eu estou com os metodistas e todos os wesleyanos, porque eles se levantaram pregando essas crenças de uma forma extraordinária. Se você quiser perguntar sobre os dons do Espírito Santo, eu estou com os pentecostais. Agora, por que eu tenho que mudar a denominação na hora da crença? Porque a maioria delas nasceu de um processo de restauração de Deus na terra, de recuperar as verdades que a igreja foi perdendo ao longo dos séculos. Então esses grupos eram despertados. Lutero, por exemplo, se levanta no início da reforma proclamando a salvação pela fé. E se você quiser conversar comigo a respeito de salvação, eu estou com Lutero. A salvação, já dizia Paulo, é pela fé e não por obras. Mas o problema é que cada grupo, ao resgatar uma verdade, cristalizou em torno dela. Como se a Bíblia girasse só em torno daquilo, não tivesse mais nada. Então o que acontece? Hoje em dia você tem que escolher de que verdade você é. Eu sou do grupo do batismo, sou do grupo do evangelismo, sou do grupo da santificação, sou do grupo dos dons do Espírito Santo. Será que a gente não parou nem um momento para pensar que o inteligente é olhar que Deus está levantando cada um desses grupos para acrescentar algo maior, e que a gente não tem que escolher exatamente um grupo ou uma crença, mas juntar o pacote todo e dizer: Deus nos deu uma roupa doutrinária enorme, por que é que nós só vamos pegar um remendo?